Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais uma edição da TV Coxanautas. Hoje gravando após uma vitória de 2-0 em cima do Paysandu. É a segunda vitória de 2-0 esse ano na Série B do Curitiba. E a gente entra mais uma vez no G4, provisoriamente, que tem aquela galera atrás da gente com 22, né? E tem uma turma encostando mais ainda, né? Tem. E todos eles ainda jogam nessa rodada que é um pouquinho extensa por causa da Copa do Mundo. E o que vocês têm a dizer aí sobre esse Curitiba, essa vitória? E também os jogos anteriores, né? Empate cedido. Antes de falar sobre a vitória, vamos falar dessa turma que você disse que está chegando aí no Curitiba. Eu acho que hoje 9 clubes lutam pelo acesso para a Série A. Fortaleza, Curitiba, Avaí, CSA, Vila Nova, Atlético Goianiense, Figueirense, Ponte Preta e Goiás. Eu acho que esses são os times hoje que brigam. O Guarani não está encostando também? Não, o Guarani tá com 17, né? Eu tô falando dos times... Você não acha que Sérgio, um que pode incomodar? Não, pelo time que tem, não. Desses 9 que eu citei, eu tiro aí. O CSA não vai aguentar. Sabe, desse grupo todo aí que você pegou do primeiro até o nono, me preocupam muito mais os que estão chegando do que os que já estão lá em cima. Por exemplo, o Guarani me preocupa muito mais do que o próprio Fortaleza. Porque ainda tem aquela máxima da Série A e da Série B, que nem sempre quando você termina o primeiro turno na frente, sim, claro, da A como tem da uma B, curva física dos times, né? Às vezes um time está em ascendência e o outro está. está... Mas conta essa história em outras oportunidades. Por exemplo, o Fortaleza. O Fortaleza perdeu agora o Oswaldo, que foi para o futebol da Tailândia, e o Edinho, que era o principal jogador do time, foi para o Atlético Mineiro. O Guarani perdeu o principal jogador dele, que é o Bruno Nazário, que foi para o Atlético Paranaense. Não necessariamente o Guarani. O Goiás perdeu o Carlos Eduardo, que foi para um time da Arábia, do Catar, se não me engano. Então, assim, os times... Mas a Ponte Preta está incomodando. Mas é um time... praticamente mas são jogadores que os times meio que dependem para ter um rendimento, né? Mas o time da Ponte é fraco, sabe? Eu não acho que vai chegar. Eu acho que os times... fraca é toda a Série B, né? Mas, por exemplo, nesses times que estão entre os primeiros, eu não acredito no CSA, eu não acredito no Vila Nova, eu não acredito no próprio Avaí, entendeu? É mesmo? Então, o Avaí também não? O Avaí também não. Eu acreditaria no Avaí, no Figueirense. O Figueirense eu acho um time que incomoda. Eu colocaria hoje os principais candidatos ao acesso: Goiás, Coritiba, Figueirense e Fortaleza. Nessa ordem? Não. O Fortaleza é porque está lá em cima já, né? O Fortaleza está com 29 pontos. Vai jogar agora, não lembro com quem, mas não me recordo qual que é o jogo do Fortaleza. Mas voltando a falar do Curitiba com o Paysandu. Ou Curitiba e CSA primeiro? Não, Curitiba e CSA acho que é bom passa, nem falar, a gente pula. Passa, mas não, eu acho que não dá para deixar a fragilidade lembrar do Curitiba, o inédito daquela história, né? Aquilo foi uma coisa que eu ainda não tinha visto no Curitiba. Eu não achei que o Curitiba fosse capaz de nos promover eu tava batendo bobagem daquelas. Durante o jogo, eu estava até batendo um papo com o Alex, e eu falei que para mim era o pior time da história que eu vi do Curitiba, e eu ainda afirmo isso. Aí o Alex, não, porque eu vi coisas piores na década de 90, ali, de 90 a 94, né? Aí eu citei alguns jogadores dessa época que seriam titulares hoje com o pé nas costas, né? E tem, nessa época mesmo, de 90 a 94, né? O próprio Jorjão, por exemplo, não seria titular desse Curitiba de hoje? Seria. Fácil. No meu time seria. Fácil, com certeza. Né? Então, assim... Com todos os defeitos que tinha, né? Então... Zambiase... Aquele jogo com o CSA, primeiro que um time ganhando de 2-0 contra um adversário limitado fisicamente e tecnicamente, porque o CSA tem um monte de ex-jogador lá. Você não conseguir segurar um resultado, ali demonstrou toda a fragilidade, principalmente defensiva do Curitiba. E foi o que a gente viu contra o Paysandu. A defesa do Curitiba é muito fraca, principalmente o miolo de zaga. E não há substituição, né? Não há banco para aquilo. Saiu o Thalisson Kelvin, entrou o Romércio. Que é pior, mas eu, Sérgio, bato na mesma tecla. O Romércio? Do que o Alex Alves, prefiro. Eu bato na mesma tecla que eu venho falando desde o começo do ano. Para você dar suporte para um jogador jovem, que tem futuro, você tem que colocar um cara do lado dele que dê tranquilidade para ele jogar.
Nós voltamos naquela mesma história. A gente já falou isso várias vezes. Do Kleber Reis, né? A gente já falou sentado várias aqui, vezes. o Samir foi perguntado por você por que não ficar o Kleber Reis, né? Ele disse, não, é muito dinheiro, custa muito caro para o clube e a gente... Será que o Paraná consegue? Pois é. Não, e além daquela história toda que a gente cansa de repetir aqui, que é com todo esse dinheiro que já gastaram pagando um monte de cabeça de bagre, não seria vou falar. suficiente para então, pagar já que você tocou no assunto, vamos falar já no começo do programa. O Alan Costa, o zagueiro que foi contratado por 2 anos, não é só até 2018, é até o final de 2019, foi falado antes dele chegar que não era um jogador para o Coritiba, a gente falou isso aqui. Aí o cara está treinando em separado, porque está fora dos planos da comissão técnica. Fez 3 jogos pelo clube desde que foi contratado. Foi muito mal nos 3. E está afastado, recebendo o salário dele. Esse para dar um exemplo só. Um exemplo. O Alvarenga virou turista em Curitiba. Então, assim, são erros, Sérgio. O lateral direito lá, o Carlos César. Mas esse está machucado. Agora, esses são exemplos de como não gastar o dinheiro de um clube de futebol, né? De que eu me pergunto sempre, como que os caras avaliam o jogador? Pois é, analisam o jogador. Exatamente essa. Porque, o Alan Costa, a gente sabe que era um cara nessas fraco. condições, né? Como é que trazem? A história do Pablo, né? O cara, antes de desembarcar em Curitiba, todo mundo sabia que ele estava 2 anos e meio sem marcar gol. Por que trazzem? O cara não joga. Que razão tem para trazer o cara? Por que razão ele está vindo? Jean Carlos, que não joga mais. Para você ver o nível das contratações do Curitiba, a gente já fugiu do assunto do jogo Paysandu, mas já volta. Já voltamos. Ontem, quem entrou no lugar do Ian Sassi foi o Cadi. Ou seja, os piás da base... Até um torcedor me até falou sobre isso no Twitter comigo, o Júnior, lá. Até fiquei de entrar em contato com ele para pegar alguns dados. Que as contratações que foram feitas pela essa diretoria jogaram muito menos do que os atletas que já estavam no clube. É verdade. Olha, para você ver o nível, quando deveria ser o contrário, né? Claro, lógico. Os são caras reforços. São reforços. Hoje a gente tem de reforço que você pode dizer, não, esse cara deu certo. São só essas 2 últimas que chegaram aí. O William Correia, que muito bom jogador, pelo que a gente viu, principalmente ontem. Ele deu. Eu vi um pedacinho do segundo tempo, eu estava assistindo no celular, estava travando, não deu para assistir direito. Mas o que eu consegui ver, me pareceu um jogador bom de passe. Muito bom. E bom também na contenção. Cabeça erguida, sabe jogar. Faz muito tempo, né? Não, mas aí assim, daí, Sérgio, exatamente. Aí tem esse William Correia, que chegou bem. O Alisson Farias, que está oscilando muito, mas tem qualidade. E o Leandro Silva, que na falta de um lateral melhor, tem feito bem a função dele. O tal do Chiquinho, né? Não na lateral. Não, na lateral não está melhor do que no meio? Ou lá na frente? Não, no meio ele já não fez nada, né? Não. Na lateral ele está sendo... Como ontem, por exemplo. Ele está fazendo feijão com arroz. Está quebrando o galho. Pois é, mas é o que se espera no Curitiba hoje, né? Um feijão com arroz. Mas você não vai pouco, né? Claro, mas aí entramos numa outra discussão, né? Mas... Aí você passa por essa avaliação que a gente fazia aí do Curitiba contra o CSA. É um time psicologicamente ruim. Né? Na montagem. Se não tem cabeça para segurar uma vitória fora de casa, nas condições que estava vivendo naquele momento, seria a primeira vitória fora de casa, e ganhando de 2-0, em menos de 10 minutos, tomar o empate, deixar acontecer o empate daquela forma como foi, uma bateção de cabeça. Um gol dedinho. Dedinho ainda. Quer dizer, com requintes de crueldade, né? Para o torcedor que é apaixonado e que estava assistindo aquela partida. Aí me faz pensar assim, bom, se é um time psicologicamente ruim, né, capaz de nos promover esse tipo de situação, a próxima partida nós vamos estar vencendo de 2-0 e vamos permitir em 5 minutos a virada do adversário. E se fosse uma situação pontual, um jogo que deu tudo errado, mas não. Mas por exemplo, no jogo contra o Paysandu, estava ganhando de 1-0, e aí o time batendo cabeça, o Wilson salvando a gente mais uma vez. Não, e o pior, a situação do Paysandu eu acho pior ainda. Eles poderiam ter empatado eles estavam o jogo. com 1 a menos. Isso, estava com 10 É um time que tem uma situação completamente diferente da do Curitiba, está brigando para sair lá da zona de rebaixamento. E aí faz um pênalti que podia botar tudo a perder. A gente contou com a sorte. Ele está não está na zona ainda, mas está ali, né? Tá na boca. Brigando para sair dali. E outro detalhe.
ele estava com 5 desfalques ontem. Cheio de... O principal jogador... O Coxa hoje, quando ele sai na frente do placar, é um time que se perde, parece. Exatamente. Ele quer... O que eu vejo do Coritiba? Primeiro que a falta de organização do time dentro de campo é visível. O Eduardo Batista, em 12 jogos, não conseguiu. Pois é, essa é uma questão acertar. que eu queria te perguntar. Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, o Honório deve ter uma ideia melhor formada que a minha sobre isso. Eu até aqui consegui segurar na boa o Eduardo Batista. Eu sempre achei que ele não tinha culpa nenhuma sobre tudo isso que está acontecendo. Até porque ele chegou e o time é esse, vieram 2 ou 3... Claro. Dois ou 3 reforços e nada mais que isso. Aliás, pedidos por ele, né? Quer dizer, o cara, eu achava que não tinha muita responsabilidade sobre tudo isso. Mas eu começo a achar que o cara está com um discurso muito mais psicológico, de amigo, de jogador, de querendo fechar um ambiente mais saudável dentro do vestiário, do que de ter a preocupação de armar esse Coritiba mais ousado na frente. Aí eu fico pensando, ou por falta de opção, ou porque o cara não é mesmo capaz de nos dar um time melhor. Essa questão de fazer um grupo de amigos, eu já tenho minhas dúvidas, sabe? Até pelo comportamento dele nas coletivas, quando ele expõe o jogador mesmo. Isso aí eu acho que, até falei isso, que para ele perder o grupo é rapidinho para acontecer. Pois é. Mas ele está querendo se fechar com um grupinho. Agora, o que eu vejo? Ele insiste num esquema de 3 atacantes, 2 abertos pela beirada, mas ele não tem uma meia cancha sólida para sustentar abertos, né? Para sustentar o esquema dele. E aí o que acontece? Quando o time está ganhando, que em casa o Coritiba realmente é forte e tem que ser forte perante adversários bem mais fracos tecnicamente. Se o Coritiba não for forte em casa, pode fechar as portas, porque, né? Se você temer um Paysandu, com todo respeito, um Sampaio Corrêa, né? Um Boa Esporte dentro de casa, aí fecha as portas. Agora, o que eu percebo? É que ele, 12 jogos no comando da equipe, ele ainda está procurando reforço. Ele não conseguiu formar ainda um time. Não deu uma cara pro time, né? O que você vai ver no jogo com o Guarani agora? Aí volta o Simeão. O Simeão, na visão dele, estava sendo o melhor jogador da equipe nos últimos jogos. Vai tirar quem para colocar o Simeão? Vai tirar o Vitor Carvalho? Difícil, primeiro volante. Vai tirar o William Corrêa? Não, até porque ele já disse que o cara veio e ele deu a camisa para o cara ser titular. Vai tirar o Ian Sassi? Acho difícil, por quê? Porque ele aposta no Ian Sassi. Vai tirar o Guilherme Parede? Não, porque é o melhor atacante do time. Vai tirar o Alisson Farias? Acho difícil, tecnicamente é o melhor jogador do time. Vai tirar o centroavante? Talvez. Então, assim, a gente não sabe, Sérgio, ele não passa convicção nenhuma para o torcedor. Formação de equipe, né? Hoje o Coritiba é muito mais segundo colocado na Série B pela limitação técnica dos outros do que mérito dele. E temporariamente, na verdade, a gente está entre segundo e sexto ali no momento, né? Exatamente. Eu acho que a avaliação dessa partida contra o Paysandu é exatamente isso. Nós vencemos o Paysandu muito mais por conta da limitação do Paysandu do que méritos do próprio Coritiba. E aí a gente entrando no jogo, Coritiba fez um bonito gol de contra-ataque. Engraçado o Paysandu. Você vê a limitação do Paysandu é tanta que ele deu o contra-ataque para o Curitiba fora de casa. Um lançamento do Wilson de camisa 10. O verdadeiro camisa 10. O meia que a gente precisa. Deviam dar a camisa 10 para o Wilson. Né? Era só o que faltava. Agora. Já fez gol no campeonato, agora faz assistência. Exatamente. Aí o Wilson fez aqui. O Guilherme Parede muito feliz na jogada. Eu acho que o Guilherme Parede vive no Curitiba agora o seu melhor momento, né? E se vê o que é a confiança. O melhor momento da carreira dele. A confiança do cara, porque tinham 2 jogadores do lado dele. Ele podia tocar. Não, ele foi para cima. Convicto, né? Saiu de 2 defensores. Driblou bem, abriu. Deu uma de Felipe Coutinho. Aí o que acontece? Exatamente. Guardadas as devidas proporções técnicas. Aí o que acontece? O Coritiba começa naquele marasmo, recua, tenta controlar o jogo, não tem jogadores qualificados para isso, né? Aí o Paysandu, o Coritiba está dando campo, vamos para cima. E foi, né? Aí teve o pênalti, o cara foi infeliz, ainda bem, para nossa sorte. E teve um outro pênalti. E aí teve o outro que não deram, o juiz fez vista grossa. Se o juiz dá aquele pênalti no final da partida, nós estaríamos lamentando. A gente estaria aqui, a gente estaria aqui falando do empate. Pelo menos 2 pontos. E aí no final do jogo teve uma bola cruzada na área, a zaga do Paysandu batendo cabeça e a gente. Mas graças a Deus a gente ganhou, né? Porque o que vale são os pontos mesmo. Né? Aí está o que eu acabei escrevendo essa
coluna de avaliação desse jogo. Que tipo de torcedor nós estamos sendo, né? Tem o torcedor que cobra vitória, seja lá em que condição for, que foi o caso de ontem, né? Não, ganhamos, beleza, 3 vale pontos. pelos 3 pontos. Sim, vale, claro que que vale. sou eu sou assim. Pois Venceu, não, tá bom. Perfeito. Vale. Agora, tem gente que fica cobrando qualidade. Não dá para cobrar qualidade também. Mas o que a gente quer, o que eu quero, pelo menos, é um time que... O que você quer para o futuro no mínimo, do nos dê Curitiba? segurança. Não, que no mínimo me dê segurança que vai jogar contra o Paysandu e não vai sofrer. Ontem não vimos isso, nós sofremos para ganhar do Paysandu. Não tem a segurança que é um time que vai nos dar uma vitória com o Guarani em Campinas na segunda-feira. O que eu quero, no máximo. Eu quero subir só. Eu também. Em quarto lugar, Independente terceiro, da Pelo posição. menos primeiro, garantia não de importa. subir, Ó, né? se eu- Não essa gangorra, né? Eu posso definir uma palavra que eu quero. É regularidade, só isso. Regularidade. E não tem, né? Não tem. Está longe disso. Não tem. É isso que a gente... E aí a gente está na 14ª, vamos para a 15ª rodada agora. O técnico ainda fala em jogadores, em reforços, quando a gente já deveria ter um time formado. Que tipo de reforço você traria agora? O que você acha que falta ainda? Sérgio, Falta o famoso 10 ainda? Um lateral, um zagueiro? Não. Eu acho que 2 jogadores só para mim hoje. 2 jogadores. Um centroavante e um zagueiro? Não, o centroavante chegou, que é o Jonatas Belusso. Aliás, Você acha que ele resolve o nosso problema? não acho que ele vai resolver, mas você vai trazer mais um? Você pois já é. tem o Alexandre, Pois é. você tem, olha só. Não, tem Alexandre, infinidade, Rafael né? Lucas, Evandro, Bruno Moraes e Pablo Tomás. 5. Aí você traz o Jonatas Belusso, que segundo o Eduardo Batista é jogador de Série B. Até falei sobre isso. Eu não quero jogador de Série B. Eu quero jogador bom que joga em qualquer divisão. Em qualquer divisão. A, B ou C, não interessa. Aí os caras trouxeram mais um. Vamos dar um voto de confiança. Claro. Nós somos torcedores. Não, tal. e tem tudo Vamos para dar esperar o certo. cara. Pelo menos o histórico do cara não é um Jonas, um Sérgio, Pablo. tem- Não é um Pablo. tem- o cara faz é, gol, o cara é. tem um histórico bacana. Aí- dá para acreditar que vai funcionar. O que falta para mim é um zagueiro. Esse Alex Alves. Eu acho que 2 zagueiros a esta altura. Eu viu? acho que Porque eu eu acho não que o gostei Thales, do Romero. eu acho que até o Thalisson Kelvin com um zagueiro que dê cancha para ele do lado, eu acho que vai, Sérgio. E aí falta também um articulador, um cara que, né? Mas isso aí todo mundo quer no Brasil. Tá difícil contratar. ninguém O acha. zagueiro é mais fácil. O zagueiro você tem aí. Se você buscar, se você procurar, você acha. O articulador, a gente tem um em casa, segundo o Eduardo Batista, o Ian Sassi é aquele meia em extinção no futebol brasileiro. Aham. Só que só a gente que não vê o futebol dele ainda, né? Porque... Tomara que ele encontre. então... Mas aí, a gente tá feliz. Eu tô feliz, ganhou. É isso Sabe o importa. que são os 3 pontos. E o que nos deixa felizes é que finalmente a novela Kleber foi encerrada. o último capítulo, né? Graças a Deus isso terminou. Antes né? tarde Acabou, do que tem- nunca, né? eu Mas ainda eu já mais vi os esse comentários, faltava sofrimento. pouco para acabar o contrato dele, né? Não, ele acaba no final do ano. Mas eu ainda acho que o Kleber seria muito útil. se Claro, tivesse mas, feito. mas desde que... Entendeu? Desde que jogasse. Se tivesse a fim E de você sabe jogar qual e que é não a houvesse rescisão dele? esse climão Tem todo ideia, que É, rolou. o que eu ouvi por aí, até numa matéria da UOL, do Napoleão de Almeida, é que falta ao Curitiba pagar a ele 1.200.000, que seriam pagos até o final do ano. Tá? Parcelaram isso. Agora, como ele acertou a rescisão, o Curitiba vai pagar esse valor para ele em 2 anos. Então dá... Acaba né? sendo o mesmo valor, não teve sem dúvida, o Kleber um acréscimo por rescindir antes. Exatamente. O Kleber, além da qualidade dele... Em 2 como anos jogador, dá 50 mil por mês. Né? Então, ele como jogador é incrível agora. Não, e como líder também, como sempre foi, de arrumar o time dentro de campo, mas é que pintou clima, né? Sérgio, entre ele e o clube, desde a saída dele, desde Mas a nas cusparada da Na Bahia. verdade, o Kleber deve ter algum desvio de comportamento, não é, porque possível. isso é sempre- o cara é saiu do sintomático Palmeiras com assim, ele, o cara saiu do Cruzeiro sintomático, assim, o cara saiu do Grêmio assim. Entendeu? Eu lembro, Ele tem toda algum vez desvio que- de comportamento, que- não é que- Então, possível. resumindo, que bom que foi antes. Foi embora. Não, e eu lembro sempre, quando terminou agora essa novela, eu lembro sempre de um amigo meu, um gremista, que quando soube que o Kleber estava vindo para o Curitiba em 2015, né? Aham. Disse, "Ih, rapaz, vocês estão arrumando uma encrenca." Eu falei, ele tem um histórico, é um cara famoso e tal, a gente conhece, mas é um cara que tem para contribuir com o Curitiba. Eu acho que vai agregar, eu acho que vai ajudar. E de fato ajudou, né? Nos 2 primeiros anos, foi um cara que Acho que sim, ajudou. 2000. Mas aí todo esse contexto que se criou em volta do Kleber me faz lembrar esse cara. E, putz, o cara realmente tinha tinha razão. O grande gente ano do arrumou pra Kleber, cabeça. O grande ano do Kleber foi em 2016, né?
Ali ele ajudou a tirar o Coritiba o grande do ano, rebaixamento. foi o ano seguinte da chegada dele. A chegada dele, ele teve aquela contusão, daí ele abriu mão do salário. Né? Aí em 2017 ele fez toda aquela palhaçada, 2018 praticamente não jogou. Então, se a gente resumir em 3 anos e meio, o Kleber jogou 1 ano no Coritiba. É muito pouco. O custo-benefício do Kleber é, acho que, um dos piores do futebol brasileiro. Só não é pior no Coritiba hoje que o Carlos César, que foi contratado, não joga. Igual, mas aí você entra na história do clube, né? Que é o Paulo Johan, que é o Daniel, o Alvarenga. Entendeu? Mas é isso aí, né? Torcer para que a gente volte a gravar o programa com uma vitória sobre o Guarani. Quem sabe vem essa primeira vitória fora de casa. Num estádio onde já fomos literalmente roubados pelo José Roberto Wright. Em 91. Onde o Nardella perdeu o pênalti. Onde o Chicão fez um gol e o Wright anulou. Onde o Beto Zini colocou formol no vestiário. Isso. Tem história. Todas essas histórias, Tem história, é isso aí. Mas é isso aí, a gente se vê por aí, né? A gente se tromba por aí. Após a próxima vitória do Verdão. Um abraço.